Seja bem-vindo ao podcast Alimentação Saudável. O meu nome é Mafalda Rodrigues de Almeida, sou nutricionista, fundadora da Levit e autora de 3 livros de receitas. Por aqui vamos falar de todos os temas quentes relacionados com alimentação saudável, nutrição e estilo de vida. Vou receber convidados especialistas em temas como a organização das refeições, as boas práticas para a redução do desperdício ou o impacto que a alimentação tem no crescimento e no desenvolvimento. Quero que este podcast venha simplificar as suas escolhas alimentares e que lhe dê as ferramentas necessárias para que tenha uma alimentação mais nutritiva e completa. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Estamos mesmo aqui a acabar esta nossa terceira temporada de episódios. Para a semana tem uma entrevista que vocês vão gostar imenso e depois vamos fechar a temporada, descansar durante um bocadinho e depois retomamos com novos convidados, novas ideias mais frescas e mais adequadas àquilo que estaremos a viver. Mas para já, gostava então de ter aqui um episódio que fosse um bocadinho mais prático. No fundo vamos falar sobre cereais, granolas, sementes, como é que nós podemos escolher e que cuidados é que devemos ter nestas hipóteses que acabam por estar muito presentes no pequeno almoço da maior parte das pessoas que querem fazer assim pequenos almoços rápidos e que não têm muito tempo, portanto querem alguma coisa nutritiva e que seja boa, mas que na verdade pode ser desafiante para escolher. Antes de irmos ao nosso tema, já sabem, quero sempre deixar aqui um agradecimento muito especial à Lanidor e à Sofia Fonseca. Eu estou com um conjunto da Lanidor, uma túnica e uma camisola de malha super giras neste tom de azul que predominou imenso na última coleção e, portanto, quero mais uma vez agradecer por este cuidado e pelo apoio que nos dão sempre no podcast. E agora vamos então falar aqui desta questão toda de cereais, de granolas, de mueslis, quais é que são as diferenças, que cuidados é que devemos ter, porque isso é algo que eu também vejo muito nas consultas, que apesar de nós fazermos se calhar um iogurte com fruta e muesli ou uma granola, podemos estar muitas vezes a cometer aqui alguns erros que não são assim tão desejáveis no nosso pequeno almoço, porque muitas vezes realmente acabam por ter um carregamento de açúcar e de gordura muito elevado. Portanto, são assim coisas que realmente nós devemos ter em atenção e que devemos realmente procurar ter aqui em boa consideração. Quando se opta, no fundo, por tomar um pequeno almoço, a recomendação é que esta refeição seja o mais completa possível. Portanto, que seja rico em proteína, que tenha boas fontes de gordura, que tenha boas fontes de hidratos de carbono. E se nós vamos escolher uns cereais, ou um muesli, ou uma granola, que acabam por ter muitos hidratos de carbono, dos quais açúcares, não estamos a dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa no início para estabilizar ali os nossos valores de glicemia, para nos saciar a longo prazo. Estamos a dar coisas que vão estimular muito a produção de insulina e, portanto, vão fazer com que haja um pico muito grande e que depois que haja mais fome, mais rápido, ou vontade de comer alimentos que não são assim tão saciantes. É por isso que a introdução da parte mais proteica dos alimentos, por exemplo, ou da gordura, ou da fibra, são tudo coisas que nos vão ajudar. Portanto, um muesli ou uma granola que tenha cereais integrais, que tenha frutos secos, ou que tenha misturas de sementes, acaba por ter esta complementaridade de ingredientes muito mais interessante. E aqui também diminuirmos a junção de óleos mais refinados, de açúcares adicionados, seria o ideal. A verdade é que se vocês olharem para as listas de ingredientes de muitos destes produtos, vão encontrar listas enormes. Já sabem que aquilo que eu defendo é que sejam as listas o mais pequenino possível e acabam por ter aqui produtos extremamente processados e nutricionalmente, às vezes não muito interessantes, outras vezes vemos que a lista de ingredientes é infindável, mas depois até parece que não tem muitas calorias, não tem muito açúcar. Porquê? Porque tem muitos aditivos como adoçantes adicionados e que se calhar, se nós formos pesar aquilo que nos interessa, se queremos ter uma alimentação mais natural, não vai ser a melhor opção, ok? Então, acho que é muito importante realmente sabermos escolher, sabermos fazer aqui uma boa opção, porque já sabem que, apesar de não ser obrigatório fazer o pequeno almoço, e isso é uma coisa que eu já expliquei muitas vezes, há muitas pessoas que não têm essa necessidade de comer nada de manhã, nem precisam de comer nada de manhã, porque a verdade é que o nosso corpo tem capacidade para se adaptar muito bem se nós não tivermos apetite e se calhar só comemos a meio da manhã ou à hora do almoço. Mas se nós vamos optar por fazer um pequeno almoço, essa refeição é a mais importante do nosso dia, porque é a primeira, é aquela que vai ditar depois como é que pode correr o nosso dia, é aquela que deve ser saciante e deve ter cerca de 25%, 20 a 25% das calorias do nosso dia, o que significa que tem que ser mais completa e não podemos fazer assim a despachar com opções menos interessantes.
Então, vamos lá ver aqui opções que nós possamos ter dentro deste tema do dia de hoje, dos cereais, granolas e mueslis. Em termos de cereais, o que é que nós podemos ter? Podemos escolher os clássicos cereais à base de flocos de trigo, temos os flocos de aveia, também encontramos os clássicos cornflakes, não é? Os flocos de milho, e também encontramos muitas vezes o centeio ou a espelta, agora já com mais frequência. Eu não sei se vocês já repararam, mas por exemplo, temos algumas lojas que vendem flocos de centeio ou flocos de cevada muito parecidos aos flocos de aveia e, portanto, estes dois dava perfeitamente para nós fazermos papas se não se derem muito bem com a aveia ou se quiserem variar, ou até se quiserem misturar, podem fazer com os flocos todos diferentes, flocos de trigo sarraceno, se quiserem uma versão sem glúten, dá para muita coisa. Mas, na generalidade, aquilo que nós vemos nos cereais é o trigo, o centeio e, eventualmente, a aveia ou a cevada. Os tradicionais cereais de pequeno almoço, com embalagens muito apelativas, geralmente são pouco interessantes do ponto de vista nutricional, porque são ricos nos tais hidratos de carbono simples, têm muitos açúcares, têm muito poucas fibras e geralmente são fortificados com vitaminas, em especial vitaminas do complexo B, o que pode ser uma ajuda para atingir aquela dose diária recomendada das mesmas. No entanto, existem muitas fontes naturais destas, as sementes, as frutas, etc., onde nós podemos ir buscar isso e, portanto, não beneficiamos assim tanto em ter aquela adição. Em 2019, a Direção-Geral de Saúde e o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge, assinaram um protocolo para uma alimentação mais saudável que previa uma redução de cerca de 10% do açúcar neste tipo de produtos, nestes cereais de pequeno almoço. E apesar disso e de algumas marcas terem efetivamente diminuído os teores de açúcar, o que é certo é que uns cereais de chocolate, eu não vou enumerar marcas porque já sabem que não gosto muito de fazer isso, mas uns cereais de chocolate chegam a ter até 35 gramas de açúcar por 100 gramas de produto. 35, pensem que cada pacotinho de açúcar que nós colocamos às vezes no café são 5 gramas, mais ou menos 5, 7 gramas no máximo, portanto pensem. São muitos pacotinhos de açúcar, é muita quantidade para começar o dia. E em especial, aqui numa quebra de jejum, não é? Nós termos estado tanto tempo a repousar e de repente damos ali uma bomba de açúcar ao nosso corpo, não é a melhor decisão, não é? Além disso, quando nós vamos avaliar a tal lista de ingredientes, como dizia, estes produtos têm açúcar muito mais do que 3 vezes e normalmente o açúcar está ali nos primeiros 3 ingredientes, o que significa que não só temos várias variedades, portanto temos xarope, temos maltodextrina, temos açúcar branco normalíssimo, às vezes ainda aparecem os adoçantes a adicionar aqui à festa, como muitas vezes vem nos primeiros ingredientes. Muitas vezes vocês veem, por exemplo, trigo e depois açúcar. E sabendo que este tipo de cereais acaba por não ser a escolha mais adequada para nós consumirmos numa base diária, muitas pessoas acabam por optar por cereais ditos magros ou fit, que acabam por vender um bocadinho aquela ideia de que são melhores para manter a linha e para nos ajudar a ter um peso saudável comparando com os cereais mais tradicionais. A verdade é que se nós formos mais para estas gamas, supostamente de cereais mais saudáveis, depois aparecem logo os cereais que têm mel, os cereais que têm chocolate, os que têm frutos vermelhos, os não sei o quê, portanto aquilo acaba por ter outra vez mais uma data de aditivos para dar sabor e interesse aos cereais que vai estragar, no fundo, aquela mistura. Se nós formos rapidamente fazer ali uma análise dos ingredientes, percebemos que não dá. E eu posso-vos dizer que, para mim, é dos maiores desafios. Num supermercado, sem serem os flocos de aveia ou aquele muesli básico que mistura os flocos de aveia com algumas frutas desidratadas e frutos secos, é quase impossível encontrar cereais bons. Para isso, normalmente procuro marcas que não estão à venda em grandes superfícies, que são mais cuidadas, mais artesanais, que conseguimos comprar online, mas é muito difícil encontrar bons cereais assim em superfícies de grande compra. E por exemplo, também dentro dos cereais, por exemplo, às vezes o que eu acabo por escolher, às vezes até são os cornflakes, que do mal ou menos, digamos assim. Normalmente são só cereais à base de milho, já existem muitas marcas sem adição de açúcar e normalmente conseguimos encontrar teores de açúcar inferiores a 1 grama por 100 gramas, portanto uma coisa aceitável e decente. Existe também a secção de cereais mais simples e menos processados, como eu vos dizia, portanto os flocos de aveia,
em que a maior parte das marcas tem a opção de 100% de aveia, o que acaba por ser muito melhor, não é? Somos nós que controlamos os açúcares que vamos adicionar ali. E se eu fizer umas papas de aveia em que ponho uma peça de fruta, ou que ponho canela, ou que ponho uma casca de limão, posso cozer com a bebida vegetal e naturalmente o sabor vai sendo puxado por uma combinação de ingredientes completamente diferente, não é? E não vos digo que têm que fazer no tacho no dia, podem fazer no tacho na véspera, que é uma das coisas que eu faço muitas vezes. Às vezes até cozo mais quantidade e depois vou servindo durante a semana, se não tiver muito tempo para fazer, aqueço no momento. Ou então podem fazer as clássicas overnights que ficam no frigorífico e depois comem fresquinhas. Portanto, é realmente como gostarem mais. A aveia tem naturalmente um teor de açúcar baixo, portanto menos de 1 grama por 100 gramas, tem um bom teor de fibra, são acima de 10 gramas por 100, e tem também um bom teor de proteína, cerca de 13,5 gramas por 100 gramas. Portanto, se nós pensarmos naquilo que se considera ser um bom pequeno almoço, temos aqui os 3 ingredientes-chave para aquilo que nós precisamos e depois podemos combinar com leite, com iogurtes, com bebidas vegetais e fazemos aqui uma papa de aveia excelente para o nosso pequeno almoço. Por outro lado, com o interesse que a aveia tem ganho nos últimos anos, é inevitável que as marcas, claro, queiram fazer produtos que são mais saborosos, mais golosos e, portanto, nós já conseguimos encontrar no mercado muitas misturas para fazer papas de aveia instantâneas e assim, umas mais interessantes que outras, não é? Mas muitas têm chocolate, ou sabor de bolacha, ou caramelo, ou morango, etc. E o que devemos procurar, se querem algumas misturas que já estão prontas para terem uma experiência a fazer papas de aveia mais rápida, lembrem-se que idealmente flocos de aveia, cacau, eventualmente algumas sementes ou frutos secos e tá bom, não precisam de ter açúcar adicionado nem qualquer tipo de gordura para fazer umas boas papas e para começarem bem o dia, ok? Atenção a esta questão dos aromas, atenção às aveias que têm proteína adicionada, porque muitas vezes não é só a proteína que lá está, acaba por estar proteína e muitos outros aditivos, ou mais adoçantes, ou mais açúcares, e portanto sejam críticos na escolha destes cereais de pequeno almoço e nas misturas de aveia e olhem bem para a lista dos ingredientes antes de olharem para as calorias, ok? Para mim é realmente o mais importante de tudo. Além da aveia, também nós facilmente encontramos, como dizia, flocos de cevada, flocos de trigo, flocos de trigo sarraceno, de espelta, de quinoa e, portanto, nós podemos fazer mixes. Há muitas pessoas que sentem que depois de fazerem as papas de aveia se sentem um bocadinho pesadas, podem procurar uma aveia sem glúten, que naturalmente já há de ter uma digestão um bocadinho mais fácil, ou então podem ir para os tais flocos de trigo sarraceno, que já sei, há muitas pessoas que não gostam porque dizem que tem aquele sabor muito característico do trigo sarraceno. Ponham umas raspas de limão e canela e vão ver que fica incrível, atenua imenso o sabor do trigo sarraceno. Podem usar flocos de quinoa. Podem realmente fazer escolhas muito diferentes e ser criativos e não precisam de se limitar a escolher só um ao outro, podem misturar, isso também faz toda a diferença. E também existe uma última categoria de cereais que hoje em dia nós vemos muito, pelo menos eu em consultas vejo muitas pessoas que compram, que são os cereais puff ou os tofados, que podem encontrar-se com diversos nomes, estes que estava aqui a dizer, são cereais também expandidos, etc., que são submetidos a uma temperatura elevada, acabam por expandir, mais ou menos a mesma coisa que se faz com as pipocas, não é? E portanto, no caso destes cereais, podemos ter uma versão que é o arroz estofado 100%, portanto não tem qualquer tipo de açúcar, ou podíamos ter arroz com açúcar, ou milho, ou quinoa, ou o que for, e muitas vezes até já temos com chocolate, portanto há muitas misturas diferentes. A textura e o sabor é praticamente igual ao de uma pipoca, mas sem açúcar, e poderia ser interessante para misturar nas nossas granolas, em vez de ter só o floco de aveia, podiam-se juntar flocos de aveia com arroz estofado, ou até para misturar simplesmente no leite ou no iogurte, podíamos fazer só assim. E portanto, o que é que acontece? Eles têm um volume maior, mas acabam por ser menos densos, que é o que acontece com as pipocas, não é? Porque aquilo se expande e do ponto de vista calórico, eles tornam-se menos densos, não é? Comer 30 gramas de flocos de aveia pode ter um volume muito menor do que comer 30 gramas de flocos de aveia tofada, ou, atenção, isto faz muita diferença. Se nós colocarmos 30 gramas de aveia no iogurte ou no leite para comer no momento, ou se fizermos uma papa de aveia com 30 gramas de aveia que inchou, expandiu, não tem nada a ver em termos de volume, e para quem gosta de ver um prato cheio e quem tem tendência para comer muitas quantidades, eu recomendaria sempre cozinhar os flocos para permitir que eles ganhem volume e ganhem texturas e, por exemplo, usarem aqui os estofados, do que realmente optar só pelos cereais simples e depois sentir que não tem grande sabor e que temos que optar por uma quantidade muito maior. Okay? Agora,
Passando aqui a outra questão um bocadinho problemática também, que são as granolas. Portanto, a granola consiste geralmente numa mistura de grãos com os frutos secos ou as frutas desidratadas, as sementes, etc. E tem sempre adição, geralmente, de açúcar ou uma fonte de gordura e depois é tostada. É uma mistura que é tostada. Portanto, é quase como pegarmos num muesli, adicionarmos açúcar e gordura e tostar. Não quer dizer que seja mau de todo, não é? Nós podemos ter granolas muito boas no mercado, mas temos que perceber que é sempre um alimento que vai ser mais rico em gordura e açúcar. E, portanto, apesar de estar muitas vezes associada a uma alimentação mais saudável, nós sabemos que a granola é também um bocadinho mais calórica. Agora, é um calórico mau? Não tem que ser. Eu tenho no meu Instagram um vídeo de como é que eu faço a minha granola básica e depois pus muitas alternativas nas legendas. Podem trocar estes flocos por aqueles, estes frutos secos pelos outros. Eu ponho geralmente azeite, ponho cerca de 2 colheres de sopa de azeite na minha granola. Podem trocar o azeite por manteigas de frutos secos, podem trocar por óleo de coco, podem pôr o que quiserem em termos de sabores. Às vezes ponho canela, outras vezes ponho cacau em pó, outras vezes flocos de coco desidratado. Há imensas coisas que podem usar e, portanto, é só uma questão também de serem criativos. E com os açúcares igual, nós não precisamos de usar açúcar refinado para fazer uma granola de todo. Eu até gosto, para que ela fique um bocadinho mais crocante, pôr um bocadinho de mel, xarope de tâmaras, xarope de coco, ou seja, dar ali alguma criatividade à nossa granola. E isto estou a falar, lá está, 2 colheres de sopa de azeite, 2 colheres de sopa de açúcar, porque eu também não gosto da granola muito doce, porque eu gosto de fazer granola com, por exemplo, smoothie bowl em baixo, em que trituro frutos vermelhos ou banana, etc, com a bebida vegetal, com pouquinha quantidade e, portanto, fazer ali um creme que fica muito mais doce e que acaba por ser bastante mais interessante. E lá está, aí estamos a adicionar fibras, pré-bióticos, estamos a adicionar o doce, sem termos que pôr, idealmente, aqui o doce na granola, ok? Portanto, tudo depende de como é que vocês gostam. Agora, claro que no mercado vamos ter muita coisa que não é desejável e que não é interessante. Então, para fazermos uma granola, como é que nós podíamos fazer em casa? E atenção, que quando eu faço granola, eu acho sempre que as granolas de compra são caríssimas, desculpem-me que diga, mas eu acho sempre isso, são caríssimas, o preço por quilo, são demasiado fáceis de fazer em casa para uma pessoa desperdiçar e não fazer, são coisas que se aguentam imenso tempo num frasco que esteja bem fechado, portanto não há mesmo desculpa, nós temos ali, tiramos 20 minutos no máximo entre começar a fazer granola e ela já está prontíssima para pôr no frasco, 20 minutos no máximo, ou um fim de semana e tem granola para um mês inteiro se for preciso, ok? Portanto, como é que nós vamos começar? Primeiro, colocar uns cereais, podem ser flocos de aveia, de cevada, quinoa, trigo sarraceno, os tais cereais puff, vocês podem escolher imensa coisa e geralmente eu ponho entre meio quilo a 1 quilo, dependendo da quantidade que quero fazer dos cereais. Depois, se for para meio quilo, ponho entre 100 a 150 gramas de frutos secos e depois ponho 100 gramas de sementes. Portanto, vocês veem cá aqui uma grande quantidade. Se for para 1 quilo, dupliquem estas quantidades, ok? Então, nos frutos secos podem pôr já picados ou eu, como compro os frutos secos para usar em muitas coisas diferentes, compro inteiro, geralmente com pele, trituro um bocadinho ou pico com uma faca e ponho ou avelãs, ou nozes, ou amêndoas, etc. Portanto, qualquer um deles, gosto imenso. E as sementes, mesma coisa. Eu nas granolas, sinceramente, gosto de sementes que deem para trincar. Portanto, eu não uso muito sementes pequeninas como chia, sésamo. Gosto mais de usar assim sementes de abóbora, de girassol, que se sente também bem a textura. A linhaça, etc. Eu prefiro colocar a linhaça dentro dos batidos, porque já que tenho que a triturar, acho que fica melhor. E não ponho tanto nas granolas. Mas isso é uma coisa perfeitamente opcional, não é? Vocês podem escolher o que quiserem. E também podem dar aqui um doce com fruta desidratada. E aí o que eu recomendo é, façam a mistura, vai ao forno e só colocam a fruta desidratada depois, porque ela queima muito facilmente. Passas, arandos, mirtilos secos, tâmaras, tudo isto queima muito rápido. Portanto, ponham depois e lembrem-se, já que é para pôr fruta desidratada, ponham fruta 100%, não ponham nada que leve xaropes, porque tâmaras, por exemplo, nós encontramos muitas vezes com açúcar adicionado, um xarope de qualquer coisa por cima, por isso é que elas são tão brilhantes. E nos ingredientes líquidos, então, podemos pôr mel, que seria o ideal, podem pôr agave, xarope de tâmara, xarope de coco, se forem veganos e quiserem assim uma alternativa diferente, várias coisas que podem juntar. A gordura que eu prefiro é sempre o azeite, mas há pessoas que me dizem que notam muito o sabor do azeite nas granolas, preferem usar óleo de coco. Perfeito, usem o que vocês quiserem. Até o coco desidratado nas granolas fica excelente e podem pôr. Não os aconselho, por exemplo, na fruta desidratada, estava-me aqui a lembrar, eu gosto imenso daquela banana desidratada,
Só que o que é que acontece? Na maior parte dos casos, a banana desidratada, aquela boa, leva imensa adição de açúcar. É quase uma banana cristalizada, por isso não optem tanto por isso. Tem outros frutos que são naturalmente mais doces e, portanto, fica melhor. E as lascas de coco ficam lindamente se vocês fizerem assim com esse sabor mais do coco. Depois, o que é que eu gosto muito de pôr também? Pepitas de cacau, a canela, e aí põem cacau cru, podem pôr alfarroba, podem pôr raspas de limão ou laranja, tudo depende do que é que vocês gostam. Agora, fruta e estes aromas, sem serem as especiarias, como o cacau ou como a canela que estão em pó, se for, lá está para pôr nibs de cacau, se for para pôr coco ralado, etc., ponham só no fim. Porquê? A granola, quando nós misturamos estes ingredientes secos com úmidos, depois vai ao forno, deixamos tipo 5 minutos a tostar a 180 graus, mexemos e depois mais 5 minutos e já está. Senão ela queima muito rapidamente, tenham muito cuidado com isso. E senão, são muitos ingredientes ali que de repente queimam rápido. Portanto, é mesmo para tomarem conta da vossa granola, não demorem ali muito tempo. E depois, quando ela ainda estiver quente, juntam estes ingredientes, as raspas da laranja, etc., fazem ali a mistura e depois põem logo nos frasquinhos e vão ver que fica impecável. Deixem-na secar completamente para ela ficar crocante, não tapem logo ainda quando ela está úmida, senão ela pode ficar mais mole. E fica uma mistura incrível, super fácil de fazer. E no muesli é a mesma coisa. Nós também podíamos fazer um muesli perfeitamente em casa, com os mesmos ingredientes sólidos, só misturávamos, já está. O muesli não leva a parte do açúcar ou do óleo adicionado. Qual é que é o problema? Já sabem, os de compra acabam sempre por ter aqui açúcares adicionados, não é? Portanto, muitas vezes quando vamos a comprar um muesli, nós já encontramos no mercado muitos mueslis bons, só que às vezes vemos na lista de ingredientes que não tem açúcar adicionado e há muitas pessoas que se assustam porque de repente vão ver e na tabela tem ali açúcares. Porquê? Obviamente que se um muesli tiver passas, fruta cristalizada, que muitas vezes eles têm, acaba por ter níveis de açúcar mais elevados do que aquilo que nós gostaríamos. Não quer dizer que seja açúcar adicionado, é o açúcar da fruta, mas está lá, não é? Enquanto que se nós fizermos o nosso muesli em casa e só fazemos com frutos secos e sementes, ele acaba por ter um nível de açúcar de um grama ou menos, não é? Portanto, acabamos por conseguir ter valores muito mais equilibrados e tudo depende do vosso paladar. E como vos digo, se vocês querem um paladar mais doce, se calhar usem outras coisas para complementar. Usem smoothie bowl ou usem uma fruta e isso vai fazer logo toda a diferença, porque estão a usar ingredientes naturais que conseguem fazer com que fiquem muito mais interessantes aqui. E quando estamos a escolher para o nosso pequeno almoço, para começar o dia, ingredientes logo que não são assim muito bons, já sabem que há sempre aquela tendência para depois termos mais vontade de petiscar doces, temos mais vontade de comer assim coisas que não são tão boas, e se nós tivéssemos tido aqui um bom aporte de proteína, uma boa mistura no pequeno almoço mais saciante, somos mais golosos, se tivéssemos feito uma granola com cacau, se calhar isso era uma forma logo de saciar ali um bocadinho uma guludice e depois ao longo do dia estarmos bem. Outra coisa muito importante nisto tudo são as quantidades. Eu vejo muitas vezes pessoas que servem a granola ou os cereais ou o muesli na taça, não medem quantidades e depois põem o leite por cima. Quando nós fazemos isto, a tendência para estarmos acima das recomendadas 40, 50 gramas é muito elevado. Para as senhoras, 30, 40 gramas chega. Nos homens, até às 50 mais ou menos, depende muito das necessidades, não é? Mas estamos a falar de 3 colheres de sopa, de 4 colheres de sopa, se for só granola ou muesli. Por isso é que eu vos digo que se nós fizermos uma boa base que já tenha a fruta, etc., smoothie bowl e depois vamos pôr a granola por cima, fica muito mais saciante. Ou se tivermos um iogurte com fruta e granola, fica muito mais saciante do que se nós estivermos a comer aquela quantidade pequenina de granola com a bebida vegetal ou com o leite, não é? Porque vai ter um volume muito mais pequeno. Se eu ainda por cima tiver o tempo para fazer umas papas de aveia, que já sabem que a aveia vai inchar um bocadinho, eu até posso pôr logo lá a fruta, tenho logo ali a mistura de sabores, vai ser completamente diferente porque visualmente eu vou ver uma taça cheia. Portanto, isto são tudo dicas que vocês podem adaptar para quando querem usar estes ingredientes no vosso pequeno almoço e querem acabar por ter um prato que sacia, que parece cheio, que está bem nutrido e que não tem ingredientes que não interessam. E outra coisa muito importante também, para controle de quantidades e para vos ajudar a regular melhor o peso, é perceberem que estamos a falar de comidas idealmente de pequeno almoço. E eu nisso sou muito chata. Eu costumo sempre dizer que os snacks não são pequenos almoços e, portanto, à tarde não convém para a maior parte das pessoas que trabalham sentadas, e claro que isto depois depende muito de pessoa para pessoa, mas para a maior parte das pessoas, para a maior parte de nós, isto são coisas que
nós não devemos comer à tarde o mesmo que comemos de manhã. De manhã estamos a começar o dia, temos um metabolismo muito mais acelerado e precisamos de gastar muito mais energia. E vocês dizem, mas eu não tomo um pequeno almoço, vou logo almoçar, portanto depois à tarde podia lanchar isto. Não, porque isto continua a ser comida de pequeno almoço. Não comer um pequeno almoço, paciência. Não lanchem isto, não é? Por isso é que eu vejo muitas pessoas que até comem bem, de forma saudável, escolha de alimentos equilibradas e que depois não têm resultados. Porquê? Porque estamos sentados a trabalhar o dia todo ao computador e vamos pôr alimentos ótimos, não é? De qualidade nutricional boa, mas que são muito nutritivos para a energia que nós precisamos naquele momento. E é aí que muitas vezes estamos a boicotar os nossos resultados, não só porque pecamos pela quantidade, no pequeno almoço, por exemplo, como por estarmos a comer estes alimentos fora de horas, digamos assim, quando o nosso corpo não precisa. Se calhar aqui o iogurte com a fruta e umas sementes era o suficiente, não precisávamos de granola. E como vos digo, isto depende muito do que é que vamos fazer ao longo do dia, depende das nossas necessidades. No entanto, posso-vos dizer que isto acaba por ser, na maior parte das vezes, um truque que assim que mudamos, começamos logo a ver resultados muito melhores. Por isso eu espero que vos tenha ajudado, que tenha conseguido aqui diferenciar um bocadinho e esclarecer para muitas pessoas que gostam de comer os seus cereais, as granolas de manhã, a escolher melhor, não é? Fazerem aqui escolhas um bocadinho diferentes, se calhar deixar mais os empacotados e procurar um bocadinho mais alternativas, mais básicas e fazermos nós em casa o controle de gordura e de açúcar que juntamos. Espero que vocês tenham realmente gostado, que subscrevam o canal, que partilhem o episódio, que ativem as notificações e comentem, porque as reviews que vocês fazem ajudam-nos muito a crescer, isso é super importante. E já sabem que tudo o que sejam assim receitas e ideias para o dia-a-dia, coisas práticas, podem sempre receber todas as sextas-feiras. Nós enviamos sempre a nossa newsletter para as pessoas que nos apoiam através do Patreon e sempre com muitas ideias, planos semanais vegetarianos ou com carne e peixe, para que vocês possam também namoriscar assim receitas um bocadinho diferentes e sair fora da caixa. Obrigada e até para a semana. Se gosta dos conteúdos que vê por aqui, o Patreon é a melhor forma de nos apoiar. Ao subscrever este serviço, pode ficar com acesso a conteúdos exclusivos. E o que é que lhe posso prometer? Um acesso a uma newsletter todas as semanas, com um plano semanal de receitas vegetariano e outro com carne e peixe. O que é que isto lhe vai permitir? Variar as suas receitas diárias lá por casa, fazer com que a alimentação seja mais saudável e não ter aquela sensação de cansaço de já não sei o que é de fazer. Assim vai ter sempre ideias e até temos algumas sugestões de snacks e pequenos almoços que podem incorporar no seu dia-a-dia. Além disso, damos a oportunidade aos patronos de terem acesso exclusivo e antecipado aos nossos convidados e de poderem também colocar as suas dúvidas e as suas perguntas. E vamos ainda publicar todos os meses conteúdo exclusivo para os patronos sobre os temas que temos falado por aqui e ainda algumas perguntas e respectivas respostas que os nossos convidados dão e que são apenas exclusivas para quem subscreve o Patreon. Obrigada!